Dando continuidade às aulas de Química, hoje nós iremos revisar os conceitos das teorias ácido-base e, na sequência, efetuar as questões que estão disponibilizadas no nosso material. Para que a gente possa relembrar o que a gente estudou, nós fizemos um pequeno resumo das teorias que passam pelas informações que foram oferecidas por Arrhenius, pela dupla Bronsted e Lowry e principalmente pelo químico Lewis. Esses cientistas de grande contribuição para a química trouxeram para nós as teorias com os conceitos do que são caracterizados os ácidos e do que são caracterizadas as bases. Para que a gente possa lembrar, eu convido a você a viajar comigo nessa empreitada aqui. Vamos lá. Primeiramente, nós vamos citar o trabalho efetuado pelo Arrhenius. O que é que o Arrhenius fez com relação a essa teoria de ácido e base? À época, Arrhenius trouxe para nós um entendimento da condução de corrente elétrica, porque até então as soluções que eram consideradas soluções que conduziam a eletricidade, que o mundo científico chamava de soluções eletrolíticas, não tínhamos ainda a concepção por que é que isso acontecia. E Arrhenius explicou isso. Ele trouxe para a comunidade científica a explicação de que essas soluções elas eram literalmente carregadas por pequenas partículas eletricamente não neutras, ou seja, você tinha partículas elétricas positivas e negativas. E qual era a ideia central do Arrhenius? Arrhenius trouxe como ideia central a definição de ácido e base pautada na existência de um solvente padrão, que seria o solvente água, e dentro dessa condição de solvente, o que é que ele fazia para entender o que era ácido e base? Muito simples, vamos relembrar. Para Arrhenius, o que é que era ácido? Era toda substância que, quando na presença da água, sofria ionização e liberava quem? Um íon chamado H+. Um íon positivo, lógico, o íon positivo seria o quê? Um cátion. Então, o que é ácido para o Arrhenius? Toda substância que na presença da água sofre ionização, produzindo um íon positivo, o cátion H+. E para Arrhenius, o que era base? Para Arrhenius, as bases eram as substâncias ou entidades químicas que, quando na presença da água, eram dissolvidas e sofriam um processo denominado dissociação iônica e produziam um íon. Só que esse íon, ao contrário dos ácidos, que eram positivos, os íons das bases eram negativos. Quem era esse íon? O ânion hidroxila. Então, para Arrhenius, ácido libera H+, base libera hidroxila. Ácido sofre ionização, base sofre dissociação. Comentei para você, na aula passada, que existia uma restrição no tocante à teoria do ácido base de Arrhenius. Qual era? É que ela ficava limitada a um único solvente, que era o solvente água. E isso restringia muito a aplicação da teoria ácido base de Arrhenius. Mas ele ainda deu outra contribuição maravilhosa. Arrhenius trouxe para nós a concepção de neutralização. O que é neutralização? Neutralização é você eliminar as características ou propriedades das entidades químicas envolvidas numa reação. As características ou propriedades ácidas são neutralizadas pelas propriedades básicas e vice-versa. Essa era a reação de neutralização. Em outras palavras, para Arrhenius, o sal mais água nada mais era do que o produto da reação de um ácido com a base. Reação de neutralização. Ácido reage com base, origina sal mais água. Essa foi a primeira teoria ácido-base de relevante importância. Quais são as características que eu tenho que lembrar? Para Arrhenius, ácido sofre ionização, libera cátion H+. Base sofre dissociação, libera ânion ou H-. Restrição da teoria ácido-base de Arrhenius, limitada a somente a água como solvente universal. Após o trabalho de Arrhenius, surge uma dupla maravilhosa também, de grande contribuição. Aqui estão eles, o Bronsted e o Lowry, de nacionalidades diferentes. O Bronsted era dinamarquês e o Lowry era inglês. E eles, trabalhando juntos, criaram e apresentaram para o mundo uma teoria chamada teoria protônica ácido-base. Teoria protônica ácido-base, mas não usa essa relação não. Sabe como é que a gente chama? Ácido-base Bronsted e Lowry. Não vá achar que Lowry é sobrenome do Bronsted. Não, isso aqui são dois cientistas, tá? O que é que eles trouxeram? Eles deixaram de lado a concepção de que ácido precisava do solvente água e trouxeram para nós o seguinte: não é necessário a exclusividade da água como solvente dos ácidos das bases. Pode utilizar qualquer solvente. Olha só, ele deu uma ampliada, né? Porque o Arrhenius, ele estava aqui, ó.
nesse universo do conceito de solvente e água. O Bronsted e o Lowry trouxeram algo mais amplo, colocaram para nós o entendimento de qualquer tipo de solvente e deixaram como definição uma coisa muito fácil de aprender. Para essa dupla, o que era ser ácido? Ácido era qualquer entidade química que doasse prótons, ou seja, doasse hidrogênio. Quem doar hidrogênio de sua fórmula é um ácido de Bronsted e Lowry. Quem receber é uma base. Então você tem lá, por exemplo, ó, XH2, aí durante a reação ficou XH, esse moço aqui seria o quê? Ácido de Bronsted. Ah, entendi. Se eu fizesse a reação reversível, XH se transformasse em XH2, aí ele seria base de Bronsted e Lowry. Todas as relações de Bronsted e Lowry formam o que a gente chama de par conjugado. Esse conceito é importantíssimo. O que seria o par conjugado? Numa reação reversível, ó, o A se transforma em B, certo? E o B se transforma em A. Da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, você vai ter a aplicação dos conceitos desta dupla da seguinte forma. Quem for ácido de Bronsted e Lowry, num lado da reação, será base no outro lado da reação. Ou seja, nós temos o mesmo conceito de forma ampla, tanto para um como para outro elemento de uma reação química, o que a gente chama de par conjugado. Olha só o que acontece aqui. Ó. O ácido de Bronsted e Lowry na reação de ida é a base de Bronsted e Lowry na reação de volta. A base de Bronsted e Lowry na ida é o ácido na volta. Então, a gente tem o que a gente chama de par conjugado. O que é que eu tenho que lembrar dessa dupla Bronsted e Lowry? O que é ácido? Doar próton. O que é base? Receber próton. Pronto. Wanks é uma grande teoria. Ela foi a mais ampla? Não. Para a gente relembrar, a mais ampla é essa daqui, de Lewis. Está aqui esse grande fera aqui. Wanks, eu me lembro que quando você estudou Lewis conosco, lá nas representações, você lembra o que a gente fazia? Ó, o oxigênio, família 6A, a gente representava com 6 elétrons da camada de valência ao redor desse elemento. O carbono, família 4A, a gente representava os 4 elétrons da camada de valência ao redor do símbolo desse elemento. Essa aqui era a representação de Lewis, e ele traz para nós um trabalho em cima das ligações covalentes. O que eram ligações covalentes, Wanks? As ligações covalentes são aquelas ligações entre não metais em que ambos os elementos, em que ambos os átomos possuem a característica de ter grande eletronegatividade. Aí eles querem ganhar elétrons, os dois querem ganhar. Bom, na ligação iônica se resolve isso facilmente, porque um ganha e outro perde, mas na ligação covalente não há essa possibilidade de transferência. Eles precisam fazer o quê? Precisam compartilhar. Aí o Lewis, muito inteligente, trouxe o conceito de ácido-base para aquilo que ele já tinha ensinado para nós das ligações covalentes. Então, o que esse americano fez? Newton Lewis, ou Gilbert Newton Lewis, trouxe para nós uma situação que amplia os conceitos. Eu tinha o conceito do Arrhenius, que era só para o solvente água. Eu tinha o conceito do Bronsted e Lowry, que servia para qualquer tipo de solvente. Aí vem um Lewis e diz assim, ó, não esquentem a cabeça. Não há necessidade de você trabalhar com solventes para fazer a classificação de ácido e base. Então, o conceito de Lewis é o mais amplo. Isso. O que é que ele fez? Ele trabalhou com as ligações covalentes dativas, também conhecidas como ligações coordenadas. Aquelas que a gente faz a concepção de compartilhamento de elétrons. Vamos, por exemplo, aqui, ó, o oxigênio e o enxofre. Ó, no trióxido de enxofre, o que é que a gente tem aqui no trióxido de enxofre? Nós temos aqui uma ligação dativa aqui e uma ligação dativa aqui. Você tem um compartilhamento de par de elétrons, o enxofre fica doando esse par de elétrons para transferir para compartilhamento, apesar de não dar de forma definitiva para o oxigênio. Ele deixa o oxigênio utilizar. Em cima dessa concepção de ligação covalente dativa, foi que o Lewis apresentou o seu conceito ou teoria de ácido-base. Olha o que é que o Lewis trouxe para nós. Quem é que vai ser ácido, Lewis? Ácido vai ser aquela entidade que recebeu um par de elétrons, ou seja, receber 2 hidrogênios. Quem é que vai ser base? Aquele que doar um par de elétrons. Pronto. O ácido de Lewis é quem recebe um par de elétrons. A base de Lewis é quem doa um par de elétrons. Esse conceito é o mais amplo dos 3. Vamos relembrar os 3? Arrhenius. Na presença da água, os ácidos sofrem ionização, gerando cátion H+. Na presença da água, as bases sofrem dissociação, gerando o ânion, o H-. O segundo que nós vimos foi qual?
Bronze de Loure, trouxe aqui para a gente relembrar. Os ácidos são estruturas que doam prótons ou doam hidrogênio. E as bases são aquelas que recebem os hidrogênios. E o conceito mais amplo de leves. Ácido, quem recebeu um par de elétrons. Base, quem doar um par de elétrons. Qual é a diferença maior da teoria de leves para as demais? Não há necessidade de solventes. O Arrhenius usou a água, os Bronze de Loure usaram vários solventes e o Leves eliminou a presença de solvente na definição de ácido e base. Isso posto, a gente já tem agora condições de fazer os exercícios da nossa apostila. Essa revisão que eu fiz, eu espero que você já tenha tido a oportunidade de estudar antecipadamente. Não fique esperando a aula para ver de novo um conceito, para ver de novo alguma situação para você aprender. Você precisa fazer a parte 2 do aprendizado, que é a parte que envolve rever os conteúdos. Assista de novo as aulas, releia a sua apostila. Não fique numa condição passiva, você tem que ser atuante na hora de aprender. Vamos lá. Lá na página 26, ele traz um exercício que diz o seguinte: considera essas 3 estruturas. Está vendo aqui, ó? Estrutura 1, 2 e 3. Aí ele destaca aqui o ácido cianídrico, está vendo? Ele destaca o CO3 e destaca a amônia. Aí ele fala assim: de acordo com Bronsted e Loure, os compostos destacados são. Coloquei bem aqui para você lembrar. O que é para Bronsted um ácido? Para Bronsted e Loure, ácidos são aqueles que doam hidrogênio. Bases são aquelas que ganham hidrogênio. Dê uma olhadinha aqui. Veja o que é que aconteceu aqui na questão de número 1. Veja o que aconteceu com o hidrogênio. Ó, olha para cá. Ó. Veja essa relação. Veja esta relação, onde eu estou destacando, e veja esta relação, onde eu estou destacando. É isso que você tem que fazer para descobrir as resoluções. Veja se ele ganhou prótons. Se ele tiver ganho prótons, ele é o quê? Ácido. Se ele tiver doado prótons, ele é base. Vejamos o que é que aconteceu. O nosso amiguinho HCN vai doar prótons para cá. Ó. Olha aqui, ó. Você tem o HCN, a reação reversível. Você tem que olhar para os dois lados. Está aqui, ó. O HCN, na condição que você tem, quando ele voltar à condição da direita para a esquerda, o que é que vai acontecer? Ele vai doar prótons. Se ele vai doar prótons, ou seja, ele vai perder hidrogênio, ó, HCN, que é o que ele citou, está aqui. Como é que ele ficou no final? Apenas CN. O que é que ele fez? Ele não doou um hidrogênio? Foi. Então ele é o quê? Ele é um ácido de Bronsted. Beleza, ácido de Bronsted. Olha o CO3. Pega o CO3 na condição que ele te deu e veja como ele ficou. Veja lá no final. Aqui eu estou indo para a direita, na outra eu fui para a esquerda. O que é que aconteceu com o CO3? Aqui ele ganhou um hidrogênio, não foi? Quem recebe próton é o quê? Base de Bronsted. E o último componente que ele nos deu foi a amônia. Já está destacado, eu estou aqui com ela, eu vou para onde? Para a direita. Por quê? Porque eu pego o original que ele citou e vou para o outro lado. A amônia começou em NH3, terminou como? NH2. O que é que ela fez? Se você tinha 3 hidrogênios e terminou com 2, você doou 1. Quem doa próton é o quê, pessoal? Próton aqui para o Bronze de Loure é o hidrogênio. NH3 virou NH2, você doou próton. Quem doa é o quê? Ácido. Então, nessa questão de número 1, nós teríamos um ácido de Bronsted, depois uma base de Bronsted, depois um ácido. Letra D. Lembre-se do conceito de par conjugado. Eu vou olhar tanto indo como voltando, tá? Eu vou olhar tanto na reação direta como na reação inversa. Questão de número 1, letra D. Na questão de número 2, ele diz assim: considere duas reações. Eu vou separá-la aqui para você poder visualizar bem. As várias substâncias conhecidas na atualidade são possuidoras de várias propriedades que podem ser divididas em 3 grupos: gerais, específicas e funcionais. Na tentativa de classificar os diferentes materiais existentes nas funções da ácido-base, várias teorias foram sendo propostas, como a de Arrhenius. Opa, acabou de mostrar para nós, Max. A da dupla Bronsted e Loure e a de Leves. Bom, aí ele nos dá 2 reações. Olha para cá, na letra A, ácido carbônico reagindo com água, ficando H3 ou mais, HCO3. O que eu quero que você enxergue? Presta atenção aqui, ó. Você está vendo que o ácido carbônico H2CO3 ficou como? HCO3. O que é que ele fez aqui? Doou prótons. Olha a água, como é que ela ficou? H3 ou mais, ganhou próton. Pronto, isso aqui já é uma concepção de conceitos para a gente trabalhar. Veja este. NH4 virou o quê? NH3. Doou prótons, doou H+.
CO3 ficou HCO3-, ganhou hidrogênio, ganhou próton. É isso que você tem que enxergar. Por quê? Porque o conceito de Arrhenius, da dupla Bronsted de Loure e de Lewis, você tem que analisar o contexto para visualizar o que é que você tem, senão você não consegue fazer. Bom, ele deu 5 afirmações para a gente trabalhar. Vamos ver uma de cada vez. Vejamos. Aqui eu já deixei para você, de maneira bem tranquila, como fazer para entender. Veja só. O que é que aconteceu com o ácido carbônico bem aqui? H2CO3, o que é que ele virou? Olha para cá. Eu estou riscando aqui e aqui. Ele não tinha 2 hidrogênios, ficou com 1? Ele doou próton, não foi? Quem doa próton para o Bronsted e Loure é o quê? Ácido. Pronto. Vamos para o outro. Presta atenção. Está aqui o H2O, ficou H3O. O que é que aconteceu aqui, amigos? Você tinha 2 hidrogênios, ficou com 3. Você não recebeu próton? Quem recebe próton, ou seja, quem aumenta os hidrogênios, é o quê? Base de Bronsted. Beleza. Aí eu coloquei uma observaçãozinha aqui embaixo que diz o seguinte, ó, na reação inversa, ou seja, você indo da direita para a esquerda, você vai inverter os conceitos, ou seja, quando eu vou do HCO3, olha para cá, para o H2CO3, eu ganho hidrogênio. Opa, então o HCO3, quando eu vou na reação inversa, é base, isso. O H3O+, quando vier para cá, ele vem, vai perder o hidrogênio, você vai inverter o conceito. Em outras palavras, na reação direta, o H2CO3 é ácido. Na reação inversa, ele é base de Bronsted. Na reação direta, a água é base de Bronsted. Na reação inversa, ela seria ácido de Bronsted. Vamos ver aqui a letra B. Dê uma olhadinha no mesmo raciocínio. Olha para cá. O que é que o NH4 fez na reação direta? Doou hidrogênio. Quem doa próton é o quê? Ácido de Bronsted. O que é que o CO3 fez? Veja, CO3 ganhou um hidrogênio, não foi? Quem recebe próton é base de Bronsted. Se você fizer o caminho inverso, você troca da direita para a esquerda na reação inversa, o NH4, que era ácido, vira base. O HCO3, que era ácido, que era base, vira ácido. É assim que a gente tem que fazer. Agora vamos analisar as afirmações. Veja lá. Item 1. Ambas são de oxidação e a água na equação A, opa, eu já anotei tudo, eu vou apagar para poder trabalhar contigo. Ele está falando de 1 por 1, eu vou apagar tudo para não confundir você. Eu vou um de cada vez. Item 1. Ambas são de oxidação e a água, presta atenção, é base de Arrhenius. Pessoal, o que é base de Arrhenius? Para o Arrhenius, galera, base é aquela entidade química que libera quem? Hidroxila. A água liberou hidroxila? Não. A água ganhou um hidrogênio. Então, é base de Arrhenius isso aqui? Não, não é base de Arrhenius. Isso aqui é falso. Para ser base de Arrhenius, você tem que ganhar hidroxila. Para ser ácido de Arrhenius, H+. Ah, lembrei. Para o Arrhenius, o ácido libera H+. Isso. E a base libera hidroxila. Isso, amigo. É isso mesmo que você tem que lembrar. Eu vou deixar aqui para você não esquecer. Então, aí tem o item 1 é falso. Vamos para o 2. No item 2 diz assim, somente na equação A há um ácido de Arrhenius. Dê uma olhada aqui se tem um ácido de Arrhenius. Pessoal, quem é esse moço bem aqui? H2CO3, ácido de Arrhenius. H2CO3 é o ácido carbônico. Quando você forma HCO3, o que é que você liberou aqui? Você não tinha 2 hidrogênios? Você vai liberar quem? Você vai liberar um hidrogênio. Isso aqui é um ácido de Arrhenius? É. Quem é ele? Ácido carbônico. Ah, entendi. O ácido carbônico fica HCO3- mais um hidrogênio. Isso, mais um hidrogênio. Então, isso aqui está verdadeiro. Item 3. Constitui um par conjugado, o H2O com H3O. Tá certo isso? Tem uma diferença de um hidrogênio aqui? Tem. E o H2CO3 com CO3. Tem uma diferença de um hidrogênio aqui? Não. H2CO3 para CO3 tem quantos hidrogênios de diferença aqui? 2. O H2CO3 não se relaciona com este moço. O H2CO3 se relaciona com quem? Olha para cá. Ó. O par dele é o HCO3-. Então, isso aqui é falso. Vamos para o item 4. HCO3 é base de Bronsted na equação A. Vamos ver. Lá na equação A, o que é que aconteceu? Você tem base de Bronsted aqui na equação A. O que é base de Bronsted? Base de Bronsted, meus amigos, é quando a gente recebe hidrogênios. Vamos ver o que é que aconteceu aqui com o HCO3. Ele citou o HCO3. Bom, se ele citou esse moço, eu vou para o lado esquerdo, né? Quando tu sai daqui e vem para cá, o que é que aconteceu com o HCO3?
ganhou um hidrogênio. Quem ganha hidrogênio ganha próton. Qual é? É ácido ou base de Bronsted? Quem recebe próton, Vanks, é base de Bronsted. Então esse item 4 está verdadeiro. Ele recebe prótons. Ele recebe H+. É só você dar uma olhada. Quando você vai de HCO3 para onde? Para H2CO3. Lembra de trabalhar na reação direta e na reação inversa. O que ele citar, se estiver do lado direito, tua reação vai para a esquerda. Se estiver do lado esquerdo, você faz o percurso para o lado direito da reação. E o último item. Na equação A, o equilíbrio está deslocado para a esquerda, enquanto na equação B encontra-se deslocado para a direita. Existe uma informação muito importante aqui, deixa eu falar para você, se liga no que eu vou falar, Mariazinha. Essa constante K indica a tendência de você doar elétrons. Então, o que é que acontece aqui? Quando eu olho para esse composto H3 ou mais, H2CO3, etc., onde ele tiver, a reação vai ser no sentido oposto. Onde ele tiver, a reação vai se formar no sentido oposto. Então, o que é que vai acontecer aqui? Vamos verificar aqui a situação da letra A. Onde é que está o H3 ou mais? Onde é que está o H3 ou mais? Está do lado direito. Então, a tendência dessa reação é ir para onde? Para a esquerda. Tá. Aqui, onde é que está o próximo? O próximo que eu tenho aqui, maior deles, é o NH4. Está aqui ele. Ele está onde? Ele está do lado esquerdo. A tendência da reação seria ir para onde? Para a direita. O que não impede de haver reversão da reação. Eu estou dizendo de maneira espontânea, a letra A seria no sentido da esquerda, enquanto que a letra B seria no sentido da direita. Aí ele diz assim, ó, na equação A, o equilíbrio está deslocado para a esquerda, certo? Enquanto que na B, para a direita, certo? Quem é que define isso? A constante K. Onde o elemento estiver com maior valor de K, o deslocamento é no sentido oposto. Eu procuraria, portanto, uma opção que tivesse como verdadeiros itens 2, 4 e 5, e esta situação seria a letra D de dado na questão de número 2. Lindíssima essa questão. Vamos lá na questão de número 3. Ele dá aqui 4 compostos e pede para você fazer uma relação com 6 conceitos. Bom, NH3, HCl, BF3, CH3, COO-. Bom, eu vou fazer aqui o seguinte. NH3, o primeiro deles, ó, só para lembrar o que é que eu quero que você faça. NH3 é assim. Usa a tabela periódica, tá, Mariazinha? Usa a tabela periódica para você poder lembrar. O NH3 tem um par de elétrons aqui à sua disposição. O HCl, esse moço, quando está na presença da água, fica como? H+, Cl-. Ele libera hidrogênio. Raciocínio, olha só as dicas que eu estou te dando. Tem um par de elétrons para ser doado. Produziu um íon positivo, que é um cátion H+. Está vendo? O BF3 está assim. Ele recebeu vários pares de elétrons aqui, fazendo uma ligação covalente com o flúor. E o CH3O-, é só olhar. Ele estava aqui sem hidrogênio, terminou, recebeu hidrogênio. Esse aqui é o item 3. E o item 4 aconteceu o quê? No item 4 eu tinha CH3COO- e terminei com CH3COOH. Eu ganhei um hidrogênio. Bom, com essas dicas, amigos, você já pode descobrir quem é ácido e base ou do Arrhenius, ou do Bronsted-Lowry, ou do Lewis. Como é que vai ficar? Vejamos. Já te dei as dicas. O que é que acontece bem aqui? O que é que eu mostrei com o nitrogênio? O nitrogênio estava nesta condição aqui, com um par de elétrons livres. Aí você podia me perguntar, como é que você sabe que o nitrogênio tem um par de elétrons livres? É aí na tabela periódica você vai ver que o nitrogênio é da família 5. Ele faz 3 ligações covalentes aqui e sobra um par de elétrons. Então, essa condição aqui estaria ligado com quem? O que é que a gente teria nessa condição? Se eu tenho um par de elétrons livres para doar, quem doa par de elétrons, meus amigos? Quem doa par de elétrons, pares de elétrons, é o conceito de quem? Do Lewis. NH3, portanto, seria o quê? NH3 para nós seria base de Lewis. NH3 seria base de Lewis. Vamos para o próximo. O HCl é o mais fácil dessa sequência. Por que o HCl é o mais fácil dessa sequência? Porque quando eu tenho HCl, presta atenção, que eu quebro essa molécula, eu vou liberar quem? Eu libero o cátion H+. Estruturas que na presença da água sofrem ionização, gerando como íon positivo o cátion H+, é o quê? Ácido de Arrhenius. Ácido de Arrhenius.
No item C, eu tenho o BF3 recebendo os pares de elétrons, lembra? 3 ligações covalentes, o boro é da família 5, o flúor da família 7, e aí o que acontece? Quando você recebe pares de elétrons, você está bem pertinho do conceito da 2. O que é base de Lewis? Vamos lembrar, base de Lewis é quem doa par de elétrons. O que é ácido de Lewis? Quem recebe. Ah, entendi, isso é muito fácil. O Lewis é o mais amplo dos conceitos, né? O Lewis é o mais amplo dos conceitos. E a última situação aqui, eu mostrei para você na tela anterior que o CH3CO O- recebeu um hidrogênio, não foi? Quem recebe próton é base de Bronsted. Quem doa próton é ácido de Bronsted. Então, isso aqui vai ser o que para nós? Quem recebeu próton, vamos lembrar? Base da dupla Bronsted e Lowry. Então, eu ia procurar uma alternativa que dissesse para mim base de Lewis, ácido de Arrhenius, ácido de Lewis, base de Lewis. A sequência correta seria B, E, B, F, C. Na sua apostila, eu não coloquei as alternativas que eu precisava de espaço para escrever, seria a letra E na questão de número 3. Já na questão de número 4, ele dá 2 reações e pede para você classificar conforme quem? A dupla Bronsted e Lowry. Considere as reações representadas pelas equações, classifique o comportamento da água. Eu quero saber o comportamento da água nas duas. Preste atenção no que vai acontecer aqui, por gentileza. Olha o que é que fez aqui. O que é que ela fez? Ela doa ou ela recebe? H2 virou H3, o que é que aconteceu aqui? Ela recebe H+, recebe próton. Ah, entendi. É só olhar o que é que aconteceu. Aqui, o que é que aconteceu? A água doa próton. Então, pelos conceitos de Bronsted e de Lowry, a gente vai olhar ácido e base, é quem recebe próton, quem doa próton, não é assim? Então, o que você vai fazer? Vamos lembrar. O que aconteceu com o H2? O H2, ele fez o quê? O H2, ele recebeu próton. Quem recebe próton, no caso aqui o H+, para Bronsted é o quê, amigos? Quem recebe é base. Muito bem. E o que é que a gente tem aqui na segunda? Só a água que eu estou trabalhando. H2O na segunda, isso aqui é na primeira. O H2O na segunda, o que é que ele fez? Na segunda, a água virou o quê? Na segunda reação, H2O virou hidroxila. O que é que ela fez? Cedeu o próton, né? Ela doou um hidrogênio. Quem doa hidrogênio para Bronsted e Lowry é o quê? É o ácido. Então, aqui está a resposta. Aqui na primeira, a água é ácido, desculpe, a água é base de Bronsted, por quê? Porque recebeu um próton H+. E na segunda, ele é ácido de Bronsted, por quê? Porque cedeu H+. Essa seria a resolução da nossa questão de número 4. Deixa eu só dar uma arrumada aqui, para não ficar feio. Eu vou mostrar o que é que aconteceu com os dois, ó. Pronto. Vamos para a questão de número 5. O enxofre, está aqui o enxofre, reage com o sulfito de sódio, está aqui o SO3-2, originando a estrutura S2O3. Tá. Em que conceito essa equação é uma reação ácido-base e por quê? Que espécie atua como ácido? Então, aqui, ele quer que você diga o que é que aconteceu aqui. Você está vendo hidrogênio aqui nesta reação? Não. Então, se não tem hidrogênio, para ceder próton e receber próton, o conceito de Bronsted e Lowry está comprometido. Você está vendo aqui presença da água para quebrar a molécula num processo de ionização ou de dissociação? Também não. Então, o conceito de Arrhenius está fora. Então, aqui, ó, você tem Arrhenius, você tem Bronsted e Lowry, você tem Lewis. Esse aqui não tem água, está fora. Esse aqui não tem transferência, nem doação de próton, nem recebimento, também está fora. Sobrou o que para nós? Sobrou o conceito de Lewis. Esse aqui trabalha com o quê? Com as ligações covalentes dativas, né? Ele trabalha com os compartilhamentos dos pares de elétrons. Então, vamos verificar o que é que acontece aqui. Eliminado os conceitos de Arrhenius e Bronsted e Lowry, sobrou para nós quem? Lewis. O que é que o Lewis fala para nós? O Lewis é muito fácil de entender. O Lewis diz assim, ó, meu amigo, será ácido toda a estrutura que receber par de elétrons. Pronto. E será base toda estrutura que doa par de elétrons. É assim que o Bronsted explicou para nós. Então, dê uma olhadinha aqui.
Nessa equação, nós estamos diante do conceito de leves, pronto, está aqui a explicação. E qual é a justificativa? Está aqui, ó. Ácido é aquele que recebe par de elétrons e a base é o que doa par de elétrons. Vanks, quem é que seria o ácido? O enxofre. Ah, entendi. O ácido é o enxofre. Por quê? Porque ele vai fazer uso dos elétrons desse moço bem aqui. E aqui esse que doa par de elétrons vai ser o quê? Vai ser a base. Aquele que oferece, está vendo aqui, ó? O enxofre pegou esse par de elétrons bem aqui, ó, que eu estou destacando em vermelho, e compartilhou. Então, quem recebeu o par de elétrons, que foi o S, é o ácido. Ó, é o nosso ácido. E o amiguinho sulfito de sódio, que prestou literalmente na ligação covalente ativa, é a base de leves. Ok? Eu quero agora que você faça as atividades propostas da página 27. Eu espero que esta parte que envolve as teorias de Arrhenius, Bronsted de Loure e Leves tenha sido fixada na sua capacidade de entendimento e, por favor, refaça os exercícios.